Muito bem, irmãos. Olhe, nós temos dois cânticos. Deus supremo és, né? Supremo é algo que não pode ter nada acima, como nós temos o nosso Supremo Tribunal Federal, não tem nada acima dele, né? Na justiça brasileira é a última palavra em termos de justiça, do que é ou que não é constitucional, é o papel dele, não há nada maior. Então, Supremo é Deus, na criação, na redenção, no juízo, no julgamento final, nada é maior do que o nosso Deus Supremo. Mas o único Deus verdadeiro, o Senhor. Por isso nós devemos magnificar. Lembra, Supremo? Magnífico. Lembra da universidade? O Senhor reitor é magnífico, é o posto mais alto da universidade. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Lembrando que louvor é isso, é dizer que Ele é magnífico, que Ele é supremo, que Ele é poderoso, Ele é Senhor, Criador, Salvador, Redentor, Juiz.
Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, louvado e engrandecido seja o Teu nome, ó Pai. Ó Deus, que nesta noite, Senhor, a Tua palavra possa falar aos nossos corações e que nós possamos, ó Pai, colocarmos em prática todos os dias e que nós possamos, ó Pai, buscar a Tua face em qualquer lugar que estejamos. Ó Deus, é assim, ó Pai, que eu Te agradeço por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Podem sentar, irmãos. Pastor Antonino continua adoentado, não veio. Talvez chegasse aqui, mas não chegou, então é porque ele não melhorou como esperava. Então vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, em Romanos, capítulo 2, e já deixem também aí marcadinho em Gálatas, capítulo 6. Nós vamos falar sobre a maravilhosa justiça de Deus, sobre a qual nós escrevemos em um boletim alguns meses aí atrás, né? Romanos, capítulo 2. Nós vamos ler do 3 ao 6. E depois Gálatas, capítulo 6. Nós vamos ler o 7 e o 8. Então, Romanos 2, de 3 a 6, diz assim: Tu, ó homem, que condenas aos que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza de coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Agora vamos lá para Gálatas, capítulo 6, versículo 7 e 8, que diz assim: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Que Deus nos abençoe a entendermos a sua palavra. E observe que o salmista está falando do mesmo assunto. Salmista não, o profeta, apóstolo, está falando do mesmo assunto nas duas cartas. Eu tenho dito para vocês aqui, a Bíblia trata da mesma coisa o tempo inteiro. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Ela trata de criação, capítulo 1 e 2 de Gênesis, trata da queda, capítulo 3 de Gênesis, trata do plano eterno de Deus para a redenção a partir do 3,15, quando ele promete o descendente da mulher, e daí em diante, tudo está tratando, especialmente a partir do capítulo 12 de Gênesis, quando chega a história de Abraão, está tratando do plano de Deus para a redenção da criação, especialmente dos seus eleitos, através do Messias, prometido lá em Eva. Toda a Bíblia, a partir daí, trata disso. No Apocalipse, trata da redenção final, a vitória final do Cordeiro de Deus e da sua igreja. É só disso que a Bíblia trata. Só disso. Tudo no mundo que for pregado sobre a Bíblia está enquadrado aí. Não tem outra coisa. As outras coisas são invenções da cabeça de quem prega. Então, irmãos, à luz desses dois textos que nós lemos aqui, nós vamos falar novamente sobre a maravilhosa justiça de Deus. Como eu disse para vocês, isso já foi escrito no boletim alguns meses atrás aí. No boletim, acho que foi em agosto, setembro, ele tratou em Gálatas 3:10, dizendo: porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então, o boletim tratava da maravilhosa justiça de Deus com base nesse versículo aqui, Gálatas 3:10. Então, irmãos, olhem só. Como nós lembramos constantemente aqui aos irmãos, normalmente as pregações que ouvimos em qualquer lugar sempre nos falam do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da compaixão de Deus, mas dificilmente, é quase impossível,
uma pregação falando da ira de Deus, da justiça de Deus, do juízo de Deus. Normalmente as pregações dizem, embora não seja dito exatamente dessa maneira, mas dizem, não é, que basta aceitar Jesus. Basta aceitar Jesus e continuar vivendo do jeito que você vivia. Só que agora você vem para a igreja. Só isso. Já que nada é ensinado sobre arrependimento. Não é ensinado sobre isso. Sobre a justa retribuição de Deus, conforme nós lemos nesses versículos agora. Ele retribuirá a cada um conforme as suas obras. Isso aqui foi escrito para a igreja. Não foi escrito para o povo do mundo, não. Então, irmãos, quando nós estudamos a Bíblia, logo descobrimos um Deus santo, 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 que não pode condescender com o pecado, e nós, pecadores, imperfeitos, por isso mesmo, os eleitos, constantemente chamados à santidade. É disso que trata a Bíblia, chamando Israel ao arrependimento, à santidade na forma da lei. No Novo Testamento, chamando os crentes os não crentes ao arrependimento, e esses arrependidos chamados à santidade. É só disso que a Bíblia trata, meu Deus do céu. Por que é que há tanta pregação bonita que não fala disso? Porque são falsos pastores, pregando a falsos crentes, numa falsa igreja. Não tem conversa. Como se diz aqui na Paraíba, não abro nem com um trem sobre essa convicção que eu tenho da Bíblia. Então, irmãos, olhem só. Uma coisa é certa. Nós não temos condições de ser santos como Deus exige desde a lei. Levítico, lembram? Sede santos como eu sou santo. Jesus, sede santo como vosso Pai é santo. Pedro repete, sede santos como Deus é santo. Mas, irmãos, é óbvio que nós não temos condição de ser santo como Deus é santo. Acontece que quando estudamos a Bíblia, podemos ver, eu já falei isso para vocês aqui em outras ocasiões, que Deus fica irado contra o pecado. E o pecador, não é só contra o pecador, é contra o pecador. Deus fica irado quando não obedecemos, e que a sua ira se manifesta no seu juízo, exatamente para o estabelecimento da sua justiça, que não pode condescender com o pecado. Segundo os versículos que nós lemos aqui, fica muito claro. Mas, segundo a dureza do teu coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Deixa eu dizer para vocês o contexto desse pedaço da carta aqui. Antes, desde o capítulo 1, Paulo está contando, dizendo aqui a esses romanos, quem é o ser humano? Não é? A ira de Deus está sobre o ser humano porque não lhe deu glória. Então, o livro de Romanos, ele trata um pedaço diretamente com os judeus, outro pedaço, outro bloco com os gentios, outro bloco com os judeus, outro bloco com os gentios, porque a igreja era composta de judeus e gentios. Outro bloco falando dos dois. Então, aqui nesse caso, nesse pedacinho que nós lemos aqui, um pouco antes, ele estava falando dos judeus, mas o povo de Deus, é o povo de Deus. Depois ele fala aos gentios, dos gentios. Aí ele diz aqui, quem és tu, ô judeu? É esse o contexto. Quem és tu, ô judeu? Para julgar o gentio, dizendo que ele não é crente ou que ele não é... Tu não fazes a mesma coisa? É esse o sentido aqui. Deus vai retribuir a cada um, meu amigo, seja você judeu ou seja você gentio. É esse o contexto aqui. Seja você judeu, seja você gentio, Deus vai retribuir a cada um conforme as suas obras. E ele está falando para crentes, para o povo da igreja de Roma. É esse o contexto daqui de Romano, nessa partezinha que nós lemos aqui. Então, irmãos, só que, como nós estamos vendo, Deus fica irado com o pecador, porque ele deu ordem para esse pecador ser santo. Mas nós não podemos. Nós somos pecadores.
Então é até, digamos assim, racional que questionemos. Como pode Deus ser justo se nos manda fazer algo impossível e ainda se ira quando nós falhamos? Como pode, hoje de manhã eu falei com os meninos lá na aula, como pode Deus ser justo se nos pune por algo que não temos condição nenhuma de fazer e Ele sabe disso? Não parecem questionamentos razoáveis? Parecem, mas não são. Quando nos aprofundamos no estudo da Bíblia, nós também descobrimos o que Deus, no seu infinito poder, na sua infinita sabedoria, na sua maravilhosa justiça, já fez por nós. O que Ele já providenciou para aqueles que Ele chama a santidade. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Então não é impossível ser santo, como Deus mandou. É Ele mesmo que nos dá essa condição e é Ele mesmo que nos leva a essa condição. Começando com o arrependimento, que não é pregado em quase igreja nenhuma. Então, meus filhos, estudando a Bíblia, nós aprendemos que o foco não está em nós. O foco, na verdade, não está no que nós fazemos por nós mesmos para buscar essa santidade, ou o que seja, para agradar a Deus. Nós não temos condição de agradar a Deus por nós mesmos. O foco está no que Deus já fez por nós em Cristo Jesus, na cruz do Calvário. O foco está no que Deus continua fazendo conosco, nos levando ao arrependimento a cada dia, para a santificação. É isso que nos leva a entender e a buscar essa maravilhosa justiça de Deus. Lembra de Jesus dizendo aos apóstolos? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Aprendemos, irmãos, que é no poder de Deus que somos capacitados a lutar para ser santos, como Ele ordena que sejamos. Quando Ele ordenou, é impossível para vocês. Jesus disse: para vocês é impossível, mas para mim não. Sem mim nada podeis fazer. Dizendo de outras formas, o fazer é de vocês, mas no meu poder. É isso, irmãos. É no poder de Deus que somos capacitados a lutar para ser santos, como Ele ordena que sejamos. É sempre bom lembrar, a Bíblia foi escrita para o povo de Deus. Velho Testamento para Israel. Não foi escrito para o Egito, não. Não foi escrito para a Babilônia, não. Não foi escrito para a Síria, não. Foi para Israel. Novo Testamento para a igreja. Não é escrito para o mundo, não. É para a igreja. Para o mundo é só arrependei-vos, só isso. Jesus é o Salvador, só isso. Então, irmãos, segundo as Escrituras, vamos relembrar, desde Adão, o primeiro homem, o representante de toda a raça humana, pecou e trouxe a maldição de Deus sobre toda a criação. Nós sabemos disso, está lá em Gênesis 3, 17 e 18. Segundo as Escrituras, todos nós realmente somos pecadores, miseráveis pecadores, afundados em nossos delitos e pecados, como Paulo explica lá em Efésios 2:1, mortos em nossos delitos e pecados. Desde Adão, toda a raça humana tem que enfrentar a morte. Está no boletim de hoje. E no boletim eu lembro que a morte é outra graça de Deus na vida dos seus santos, porque só a morte fará com que nós paremos de pecar. Mesmo crentes convertidos, com o poder do Espírito Santo, continuamos pecadores. Pois bem, quando morremos, cessou. Jamais desagradaremos a Deus. A morte fechou, está consumado para você. Então a morte é uma bênção. Portanto, irmãos, para começo de conversa, Deus tem todo o direito de se irar, Deus tem todo o direito de nos julgar,
Deus tem todo o direito de nos punir, porque em Adão todos nós quebramos a lei que originalmente Adão tinha até condição de cumprir. Nós não. Adão tinha condição de obedecer, nós não. Portanto, desde Adão, por causa da sua gênese, nós somos fruto dele, descendência dele. Todos nós também pecamos e merecemos a morte, tal como ele mereceu. Só que nós também podemos ver nas Escrituras que Deus não deixou a sua criação nessa condição. Como eu disse em Gênesis 3,15, ele já promete o descendente da mulher que viria resolver tudo isso. O Messias de Deus, o filho de Maria. Aqueles a quem Deus escolheu, a estes também vivifica. Dá-lhes um novo coração. Nós sempre lembramos esses versículos de Jeremias e Ezequiel na Santa Ceia. Dá-lhes um novo coração. Coloca neles o seu espírito. Coloca neles também o temor, para que obedeçam às leis de Deus. A lei de Deus está escrita lá em Jeremias 32 e Ezequiel 11. Então, irmãos, vejam como a justiça de Deus é maravilhosa. Quando Deus exige que façamos o impossível para ser santos, como Ele é santo, na verdade, Ele é quem faz isso por nós, primeiramente, através de Cristo Jesus, e em nós, através do Espírito Santo. É Ele quem converte os nossos corações. É Ele quem nos concede fé e arrependimento. Ou, homem, ignoras que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Há outros lugares da Bíblia, do Novo Testamento, que diz isso. Lá em Atos 5,31 ele diz isso, que é Deus quem concedeu arrependimento àqueles que ouviram a pregação do Evangelho. Em Atos tem 2 vezes dizendo isso. Lá em 2 Timóteo ele diz de novo, é Deus quem nos leva ao arrependimento. Então vem de Deus, meus filhos, é Ele que faz cumprir a promessa dele lá através de Jeremias e Ezequiel. É Ele quem nos dá um novo coração. É Ele quem nos capacita no poder do Espírito Santo a obedecer aos mandamentos que de outro modo nós jamais poderíamos obedecer. Sem mim nada podeis fazer. No caso ele estava falando dos discípulos que iam pregar o Evangelho no mundo inteiro. Pois é. Sem mim vocês não vão fazer isso nunca. Então, meus filhos, nós precisamos aprender, porque as Escrituras nos ensinam que a nossa incapacidade é real. Mas também nos ensinam que Deus, no seu infinito poder, por causa da sua maravilhosa justiça, em Cristo Jesus, nos declara justificados. Em Cristo Jesus elimina a nossa corrupção. Nós ressuscitaremos como Jesus ressuscitou. E desde aqui, nesse mundo, a gente passa a viver para Ele, já com um novo padrão. O padrão agora é Jesus. Deus se fez homem para que Ele seja o padrão que nós vamos seguir para chegar de volta à glória do Pai, que Ele expulsou lá em Adão. Só Ele pode levar de volta. Por isso Ele veio aqui para mostrar o caminho. Vinde após mim. Ou seja, sigam-me. É isso que quer dizer, vinde após mim. Sigam-me. Irmãos, que coisa linda. Que coisa linda, irmãos. É Ele mesmo quem faz tudo por nós. Essa é a parte que todo pregador gosta de pregar e é a parte que todo ouvinte gosta de ouvir. Ah, é Deus que faz tudo por nós. Espera aí, coleguinha. Ele faz por nós, faz em nós, mas é através de nós. Aí vem a dureza, como se diz. Tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo e siga-me. Essa parte não é explicado o que quer dizer isso. Nós precisamos saber que Deus é amor tanto quanto é justiça. E que a justiça de Deus e o seu amor exigem que o pecador, aliás, que o pecado, a rebelião, a idolatria
não fiquem impunes. Ou então ele não seria justo? Porque somos pecadores, porque somos imperfeitos, mesmo os ditos crentes. Isso aqui é escrito para crente. Muitas vezes não queremos aceitar o direito que Deus tem de aplicar o juízo sobre os pecadores, inclusive de formas e em medidas diferentes, conforme a sua sabedoria e na forma da sua justiça. Por que Deus salva um e não salva outros? Irmãos, eu vejo claramente Deus abençoando umas pessoas mais do que as outras, e mais. Pela nossa avaliação, essa pessoa que está sendo abençoada não merecia. Eu conheço casos claros de pessoas que Deus escolheu abençoar e pronto, que nem ele fez com Jacó e não fez com Esaú. Mas peraí, essa pessoa eu conheço essa pessoa, eu sei sua vida. Eu conheço outra pessoa da mesma família, que é muito melhor como pessoa humana, que tem um coração muito melhor, que é obediente, que é verdadeiro, que é honesto, e Deus não abençoa tanto quanto abençoa esse aqui, que não é nada disso. Pois é, isso não é da minha conta. Deus tem o direito de aplicar o seu juízo, a sua justiça, o seu amor, a sua bondade, a quem Ele quer, do jeito que quer, quando quer, se quiser. Nós só temos que obedecer o que Ele disse. Se vai dar certo ou não, de acordo com os nossos valores, aí não é mais da minha conta. Eu tenho que ser obediente e dar graças a Deus em tudo dai graças. Olha, irmãos, quando nos aprofundamos no estudo das Escrituras, hoje de manhã eu falei para as meninas lá na aula lá dentro, digo, olha, as situações na Bíblia que a gente vê e diz, meu Deus, é complicado. É complicado entender isso aqui, meu Deus. Isso aqui me leva a questionar o seu caráter, por atitude de Deus na Bíblia. Isso aqui me leva como pecador a questionar o seu caráter. Só que Deus é Deus. Quem sou eu para questionar o caráter de Deus? Paulo deixa claro isso aos romanos. Ah, quer dizer que vocês agora estão julgando Deus, é? Porque ele escolheu Jacó e não escolheu Esaú? Porque ele escolheu uns e não escolheu outros? Ele é Deus. Um Deus de justiça. Então, se ele escolheu uns e não escolheu outros, ele fez a sua justiça rigorosamente. Aqueles a quem não escolheu, ele aplicou a sua justiça do jeito que ela é, sem nenhuma graça sobre esses camaradas, digamos assim. Aqueles que foram salvos, ele aplicou a sua graça. E a justiça de morte eterna que estava condenada a esse pessoal, ele aplicou sobre ele mesmo, na pessoa do Filho, para livrar estes. É assim a salvação. Então, irmãos, quando nós nos aprofundamos no estudo da Bíblia, mesmo que de forma somente filosófica, para entender o bem e o mal, coisa desse tipo, mesmo que a gente não tenha o poder do Espírito Santo para discernir as coisas, vamos ler só filosoficamente, se for o caso. Nós podemos concluir que o nosso universo não faria sentido nenhum e que a dor da injustiça seria ainda maior se não tivéssemos um Deus amoroso e justo, um Deus plenamente capaz de reconhecer e separar o joio do trigo, um Deus plenamente capaz de julgar e punir segundo uma justiça perfeita. Então, irmão, só filosoficamente pensando, moralmente falando, se Deus tratasse a todos da mesma maneira, se Deus amasse a todos de igual modo, se Deus não punisse os pecadores de formas e medidas diferentes, independentemente desses pecadores serem crentes ou não, o que significaria ser amado por Deus então? Se Ele trata todos do mesmo jeito, tanto faz eu ser amado ou não ser amado, dá no mesmo. Não é isso? Que diferença faria eu ser amado por Deus se Ele aplica a sua justiça de igual modo para joio e para trigo? Israel chegou a questionar isso lá em Malaquias. Que amor é esse que o Senhor tem por nós? Que amor é esse? Se nós estamos aqui no maior miséria. Deus disse,
fato de eu ter escolhido vocês, isso já é a prova do meu amor por vocês. Eu escolhi Jacó. Isso é a prova do meu amor. Então, irmãos, vocês percebem a importância de conhecer o nosso Deus? Por que é que eu insisto tanto, meu Deus do céu, no ensino da Escritura, na interpretação, versículo por versículo, que a gente está dando aula aqui? Temos que conhecer o nosso Deus para entender o que é que Ele está fazendo, por que Ele está fazendo. Quando eu não consigo entender, porque Ele não revelou, então me resta me ajoelhar diante dEle e louvá-lo assim mesmo, dizer: Senhor, Tu és Deus, magnífico, supremo, Deus justo, Deus de amor. O Teu juízo que se abate sobre mim em forma de tribulação neste momento, Senhor, eu sei que é por causa do Teu amor, eu sei que é porque o Senhor me escolheu. Não é isso que a Bíblia diz? Então, que a gente possa crescer no conhecimento do Senhor Deus, de saber com certeza que somos seus filhos amados, e Ele disse: eu repreendo e disciplino a todos quantos amo. Ele retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, seja você judeu, seja você gentil. É esse o contexto aqui. Ele estava falando isso para crentes. Os judeus se achavam mais do que os gentios. Paulo enquadra todo mundo aqui nessa carta de Romanos. E ele chega a dizer: de fato, é dos judeus, os oráculos, a lei, o Messias. Jesus era um judeu, é deles. Pois é, pois Deus cortou-os. Então, seus gentios, percebam que Deus é justo. Ele os cortou para enxertar vocês. Então agora tem que andar na mesma linha, seja judeu, seja gentil, porque Ele vai punir de acordo com as obras, seja judeu, seja gentil. Por que judeu? Tu acha que tu pode julgar o gentil? Se tu estás em curso nos mesmos pecados. É esse o contexto aqui. Então, irmãos, que a gente possa lembrar disso, irmãos. Precisamos conhecer o nosso Deus. Saber que somos seus filhos e que recebemos um tratamento diferenciado segundo a sua maravilhosa justiça. Já lemos aqui em Gálatas: não vos enganeis, amados irmãos, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso mesmo ceifará ou colherá. Lá no capítulo 5 ele começa a dizer quais são as colheitas da carne e quais são as colheitas do Espírito. É isso que ele está fechando agora aqui no capítulo 6, dizendo isso. Quem semeia na carne, da carne colherá corrupção. E lá no capítulo 5 ele diz, inclusive, tudo isso, maledicência, maldade, prostituição, tudo no mundo. E depois ele diz qual é a colheita do Espírito. Lembram? Paz, alegria, amor, mansidão. 5, 22 e 23. Fidelidade, domínio próprio. Pois é, então ele está dizendo aqui, olha, aquilo que você semear, isso colherá. Eu luto tanto com os pais aqui, ensinem seus filhos na disciplina do Senhor, ou vocês estão, como se diz na Paraíba, lascados com esses filhos. Eles vão lhe dar trabalho a vida inteira. E mais, vão lhes dar trabalho até com os netos. Porque eles vão educar mal esses netos. E vocês vão sofrer até com os netos. Eu não vejo isso. Aqui na nossa igreja eu não vejo isso. Está na Bíblia, irmãos. Está na Bíblia. Ele retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Eu não mandei ensinar os filhos na disciplina? Mandei. Você não ensinou? Não, pois então você vai ter filho indisciplinado. Não tem como ser diferente. Quem semear na carne, da carne colherá corrupção. É o que eu mais insisto com vocês aqui, irmãos. E o que é pior, para a minha tristeza de morte, ninguém muda uma vírgula. Então, meus filhos, prestem atenção.
Isso foi escrito para crentes. Então devemos nos alegrar ao receber o juízo de Deus, na medida da sua justiça, conforme as nossas obras, como está escrito aqui, exatamente para que voltemos ao caminho do Senhor, exatamente para que cresçamos em santidade no poder do Espírito Santo. É por isso que, como ensina o apóstolo, precisamos aprender a amar a justiça de Deus, mesmo que ela nos sobrevenha na forma de juízo, quase sempre por meio de tribulações. Mas o que a gente normalmente aprende nas igrejas, se não é dito claramente, fica implícito, é que tribulações isso é coisa do demônio. Isso é tudo coisa do demônio. Doença, tribulações, problema na família, é tudo coisa do demônio. É não, irmãos, é de Deus, ou você não sabe nada sobre Deus. É de Deus e é exatamente uma prova do amor de Deus. É uma prova da aplicação da sua justiça, no seu juízo sobre nós. Para quê? Para nos corrigir. Eu disciplino a todos e castigo a todos quantos amo. Isso é para crentes, ele dará a cada um conforme o seu procedimento. Jesus disse isso. Paulo está ensinando aqui também. Foi para estabelecer a sua justiça que Deus nos amou, nos chamou, nos justificou, nos adotou como filhos em Cristo Jesus, e agora, com a mesma justiça, Ele nos corrige, com o mesmo amor, a fim de que busquemos cada vez mais andar e crescer em santidade de vida. Aos Filipenses, Paulo fala claramente: evitai a prostituição. O que Deus quer é a vossa santificação. Por que ele diz evitai a prostituição? Porque isso era normal entre os irmãos naquele tempo grego. Todas as cartas quase Paulo fala nisso. Quando ele fala em impureza, evitar a impureza, aquela impureza ali é impureza sexual. Quase todos os casos, no original. Corinto, vocês sabem que era uma coisa de louco. Então, irmãos, é isso. Deus nos corrige para que nós cresçamos em santidade devida segundo a sua justiça. É isso que Paulo diz aos Filipenses, que vocês devem desenvolver a vossa salvação. Não é que a salvação, nós vamos nos salvar. Não, esse desenvolver a salvação quer dizer andai em santidade de vida na forma da justiça de Deus. Pedro, na sua carta, diz para que nós possamos garantir a nossa salvação, digamos assim, com o quê? Com a nossa vida de santidade. Obviamente ele não está dizendo garantir no sentido de que você pode perder, não. É que você tem que crescer nisso até chegar à estatura do varão perfeito, como Paulo explica em Romanos 8, 29. A estatura de Cristo, sermos iguais a Ele. Ah, irmãos, como é bom conhecer o nosso Deus, como é bom crescer no conhecimento de Deus, como é bom saber que temos um Deus realmente justo, aquele, o único que tem toda a condição de fazer julgamentos morais perfeitos. Nós não temos. Por isso que a gente questiona às vezes algumas coisas. Mas quem sou eu para questionar Deus? Se eu conhecesse Deus, jamais eu chegaria num ponto desse. Eu disse para os meninos hoje lá e falei, olha meus filhos, eu vou mostrar para vocês aqui umas coisas. Olha, é complicado entender isso aqui. É complicado. Mas Deus fez, então pronto. Então ele sabe por que ele fez. Ele sabe por que ele fez. Citei um exemplo a eles. Está na Bíblia, Deus incitou Davi a fazer um censo. Depois castigou por causa desse censo. Mas peraí, não foi ele que incitou Davi? Não foi ele que incitou Davi a fazer o censo? Num livro está escrito que foi ele que incitou. No outro está escrito que foi Satanás que incitou. Não interessa se foi Satanás ou foi... Se foi Satanás, foi por ordem de Deus, de qualquer forma. Como é que pode? Ele incitou Davi e depois castigou Davi e Israel por causa disso. Não sei. Eu só sei que ele testou o orgulho de Davi e Davi dançou, digamos assim. O próprio general de Davi, Joabe, questionou: meu rei, por que isso? O que é que o senhor quer com esse censo? Não precisa. Não, mas meu rei, por que não vamos fazer isso? E ele nem fez o censo todo, Joabe. Joabe era meio desobediente a Davi. Ele fez até um determinado ponto, depois parou. Chegou lá e pronto, está aqui o censo.
E Deus castigou Davi e matou muitos israelitas por causa disso. O que é que esses israelitas tinham a ver com o pecado de Davi? Deus sabe por que ele fez isso. Ele sabe para que ele fez isso. Ele sabe porque matou não sei quantos mil israelitas por causa dessa besteira que Davi fez. E ele sabe quem ele matou e por quê e para quê. Pronto, Deus sabe. Eu não tenho que questionar isso. É muito bom, irmãos, conhecer Deus e saber que Ele é perfeito, Ele é magnífico, Ele é soberano, Ele é Senhor, Ele é justo, a justiça é dEle. Eu não sei o que é justiça, a justiça que eu conheço é uma justiça social, humana, política. Então está eivada de tudo quanto é tipo de erro, porque foi feita e é conduzida por pecadores. A de Deus não. A de Deus é perfeita, então eu tenho que me alegrar nessa justiça de Deus, ainda que eu esteja sendo justiçado. Ele retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Quem semeia na carne, colherá da carne corrupção. Quem semeia no Espírito, colherá do Espírito vida eterna. Irmãos, a gente precisa saber dessas coisas. Não é só saber de ouvir dizer, não. É saber com isso entranhado no nosso ser. Entendendo que nós só podemos andar desse jeito no poder do Senhor, segundo a sua justiça. Por isso é desejável que apreciemos não apenas as belas pregações que falam do amor de Deus, não as belas pregações que só falam da bondade de Deus, não as belas pregações que só falam da misericórdia de Deus, da compaixão de Deus, mas também e principalmente como somos pecadores, que nós aprendamos a apreciar pregações que falam da justiça, do juízo de Deus, da ira de Deus contra o pecador e seus pecados. Ele nos aplica o seu juízo com amor. Nos ensina a aplicar juízo e disciplina aos nossos filhos com amor. Eu digo para os pais aqui, se você castigar o seu filho irado, está cometendo um pecado contra Deus e contra o seu filho. Diga ao seu filho que o está castigando por amor e em obediência ao Senhor Deus. Está castigando para que ele não erre mais. Irmãos, Deus nos ensina. Deus nos julga e nos repreende conforme o nosso procedimento, porque Ele nos ama. Se Ele não nos amasse, deixa correr frouxo, como se diz. Deixa correr frouxo. O seu juízo é com amor, a sua justiça, a fim de que não nos afastemos dos seus caminhos de justiça. Ele diz isso a Israel. Passou 400 anos dizendo a Israel isso pelos profetas. E não adiantou nada. Os salvos foram salvos, os outros nunca escutaram. Irmãos queridos, como hoje celebraremos a Santa Ceia em seguida, lembrem-se, foi na cruz do Calvário que se manifestou a maior obra de juízo do Senhor Deus sobre os pecadores, por causa dos pecados dos pecadores. E Ele aplicou isso nele mesmo, na pessoa do Filho, porque os pecadores não tinham como suportar isso. Nem ia adiantar. O próprio Jesus chegou a dizer: Pai, eu não aguento isso não. Afasta de mim esse cálice. Era isso que ele está. Eu não aguento a tua ira. Não era com medo da cruz Jesus estava, não. Mas aí todo mundo era crucificado todo dia em Roma. Claro que ele não queria ir para a cruz, mas os ladrões também foram junto com ele lá. Então não era, o medo de Jesus não era da cruz em si, era do significado daquilo ali. Ele estava recebendo sobre si a ira do Deus Todo-Poderoso, magnífico, soberano, supremo, sobre ele, em nosso lugar. Então vamos participar da Santa Ceia. Irmão, não esqueçam, nunca esqueçam isso quando estiverem celebrando a Santa Ceia. Meu Deus, que coisa incrível! É difícil eu entender isso, mas no Espírito eu consigo entender isso.
Lembre-se, meus filhos, foi na cruz do Calvário que o Deus Filho nos justificou com a sua justiça. Paulo explica aqui aos romanos para que ele seja o justo e o justificador ao mesmo tempo. Nós não temos condição disso. Quando Jesus assumiu sobre si os nossos pecados e morreu em nosso lugar, exatamente para satisfazer a maravilhosa justiça de Deus. Não havia outro jeito. Então que Deus nos infunda cada dia mais pelo conhecimento da sua palavra. Que Deus nos infunda cada dia mais o seu temor, que é sinônimo de obediência e honra ao Senhor, que é digno de toda a honra, porque a Ele pertence todo o poder. Para que nós busquemos também cada dia mais o seu reino e a sua justiça, como Jesus mandou, a fim de que vivamos exclusivamente, quer comamos, quer bebamos, quer vivamos, quer morramos, exclusivamente para louvor da sua glória. Amém.